Não, o Palmeiras não correu muito risco contra o São Paulo. Calma, não precisa xingar ainda não. Assiste a análise que eu juro que nesse vídeo eu vou provar isso pra vocês. Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pra gente falar de São Paulo 0, Palmeiras 1, mais uma vitória do Palmeiras no Campeonato Paulista, e sim, eu sei que o São Paulo atacou o segundo tempo inteiro, que o São Paulo teve a bola, que todo mundo falou que o resultado foi injusto, que o São Paulo merecia o empate, bola na trave e tudo mais, mas eu juro que eu vou provar pra vocês nesse vídeo que o Palmeiras não correu tanto risco assim. E outro detalhe, esse talvez seja um dos vídeos que eu vou apresentar mais conceitos pra vocês, vai ser basicamente teoria na prática, em termos de tática, porque teve muitos conceitos táticos que ficaram visíveis demais ao longo do jogo. Então fica por aí que tem muita coisa legal pra eu mostrar pra você. Só antes, por favor, checa se você tá inscrito aqui, claro, muito importante que você se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like, já prepara pra pegar o link do vídeo pra mandar pra todo mundo, porque tem muita coisa boa, fica por aí. Vou começar falando sobre esses 10, 15 primeiros minutos avassaladores do Palmeiras, ficando com a bola e amassando o São Paulo, e o Palmeiras começou a construir uma espécie de 3-2-5. O Marcos Rocha recuava para fazer a saída em 3, tinha Danilo e Zé Rafael na frente, e basicamente uma linha de 5 na frente, com o Dudu de um lado, o Piquerez subindo pelo outro, o Wesley vindo de fora para dentro, enfim. Através disso, o Palmeiras atraiu o São Paulo, e assim o Palmeiras conseguiu meter uma bola na trave com o Wesley. Através dessa atração, deixou o Piquerez livre para poder cruzar e depois a bola sobrar para o Wesley, e essa mesma atração, e tá aí o primeiro conceito muito interessante para mostrar aqui para vocês, da teoria para a prática, assim surgiu o gol do Palmeiras, se liga. Então vamos lá, gol na tela e primeiro de tudo, aquele 3-2-5 que eu tinha comentado. Então olha só, Danilo e Zé Rafael alinhados, e qual que é a diferença nesse gol? O Marcos Rocha, ele ultrapassa o Dudu, ele observa esse espaço, ele ultrapassa, e o Dudu acaba construindo um pouco mais de trás. Mas vejam como você tem essa linha de 5 na teoria, né? Claro que essas alturas variaram, né? O Piquerez que tava lá na esquerda, se ele subia mais, ficava um pouco menos, esses três jogadores por dentro ali, Rony, Wesley, Veiga, enfim, o Veiga às vezes recuava mais, mas se formou muitas vezes essa linha de 5 na frente. E o que a gente vai observar aqui no gol? Essa questão que eu falei de atração. Então vejam só como na origem da jogada o Dudu tá construindo e os jogadores do Palmeiras estão atraindo os jogadores do São Paulo. Então o Danilo tá com um jogador ali, acho que é o Igor Gomes, não sei, o Dudu tá sendo observado pelo Sara, o Sara tá marcando o Dudu, isso é muito importante, o Rony tá junto com a Arboleda por ali, o Veiga também tá traindo, se eu não me engano, o Nestor, então esses encaixes estão ali, e é muito importante a gente observar isso pra sequência da jogada, porque aí os jogadores do Palmeiras vão se movimentar, vão infiltrar, vão fazer movimentos de ruptura. E aqui é muito interessante a gente ver como esses movimentos do Palmeiras confundem a defesa do São Paulo e geram espaços. Então foco nessa questão da atração, e eu até enumerei os jogadores do São Paulo pra gente poder prestar atenção em cada detalhe. Olha como cada detalhe faz a diferença e olha como é interessante a gente observar a teoria na prática. As setas em vermelho são os movimentos que os jogadores do Palmeiras estão fazendo. Então o Dudu tá fazendo um movimento de fora para dentro, o Rafael Veiga tá correndo nas costas da defesa do São Paulo pra em direção da bandeirinha do escanteio ali, e o Rony correndo em direção à área. Então vejam só, o número 1 ali é o Gabriel Sara, que lembra que eu falei estava marcando o Dudu. Então quando a bola vem pro Marcos Rocha e o Marcos Rocha tá livre, ele ameaça ir no Marcos Rocha, mas ele sabe que ele tava no Dudu, então ele fica meio confuso. Será que eu acompanho o Dudu que tá indo pro meio? Será que eu vou no Marcos Rocha que tá meio livre? Então o primeiro jogador que já foi confundido. O número 2 ali, o volante do São Paulo, ele também fica confuso com os movimentos do Palmeiras, porque ele vê que o Marcos Rocha tá livre, ele não sabe se o Sara vai pressionar o Marcos Rocha ou vai deixar o Dudu. Se o Sara corre no Dudu, o jogador, o número 2, tem que ir atrás do Marcos Rocha, tem que pressionar imediatamente, porque o Marcos Rocha tá livre. Se o Gabriel Sara vai no Marcos Rocha, o número 2 tem que cuidar do Dudu, então mais uma confusão criada. O número 3, que é o zagueiro do São Paulo, ele vê a movimentação do Rafael Veiga, ele vem acompanhar o Veiga, então o Veiga atrai esse número 3 e com isso ele deixa só o Arboleda lá no meio com o Rony, e o número 4, que é o Léo, que na teoria deveria pressionar o Marcos Rocha, ele fica meio confuso entre pressionar, sair para pressionar o Marcos Rocha, e se ele pressiona o Marcos Rocha, ele pode liberar a linha de passe para o Rafael Veiga, que tá fazendo o movimento. Então ele fica meio em dúvida entre pressionar e fechar essa linha de passe para o Rafael Veiga, porque o Rafael Veiga é um jogador que causa preocupação no adversário. Então olha só como 3 movimentos dos jogadores do Palmeiras, na verdade 2, né, do Dudu
e o do Rafael Veiga, porque o do Rony eu coloquei ali só pra gente entender como o Arboleda ele tá prestando atenção ali na bola do Marcos Rocha, ele tá vendo que o Marcos Rocha tá extremamente livre, e o que ele tá fazendo? Ele tá tentando entender como o São Paulo vai marcar esse cruzamento, enquanto isso o Rony já tá atacando a área, o Rony já tá saindo na frente porque ele sabe o que vai acontecer. Então olha só como o Palmeiras confunde 5 jogadores do São Paulo que estão ali marcando só através desses movimentos, só através da atração. E a partir disso, do Palmeiras fazendo esses movimentos, o que acontece? O Marcos Rocha tem espaço livre para cruzar, o Rony tem espaço livre para atacar, porque só tem o Arboleda ali de zagueiro, porque um dos zagueiros foi atraído, e isso gera o gol do Palmeiras. Cara, olha só quanto conceito só no gol do Palmeiras, cara. Olha que legal ver as coisas acontecendo de fato na prática. Mas agora a gente vai falar sobre o resto do jogo, que é um cenário um pouco diferente, do Palmeiras recuando um pouco mais. E, bicho, por favor, assiste a análise inteira, ouve a minha explicação, depois você comenta aí o que você quiser. Então vamos lá. Você pode não ter gostado da postura do Palmeiras e isso é completamente válido, ok? Mas é importante falar, o recuo do Palmeiras não foi porque o Palmeiras quis recuar, foi um contexto de jogo, gente. O Palmeiras fez um gol rápido no primeiro tempo, nos primeiros 10 minutos o São Paulo estava jogando em casa com o torcedor no estádio, precisava fazer o gol, começou a ter mais a bola, começou a colocar mais jogador no campo de ataque. Isso é natural, gente, isso é da natureza da partida, isso é do contexto do jogo. E a partir do momento que o São Paulo tem mais a bola e coloca mais jogador no campo de ataque, o Palmeiras tem que trazer mais jogador no campo de defesa, porque senão abre buraco, senão tem jogador do São Paulo livre. Então, assim, o Palmeiras, ele não recuou simplesmente porque quis dar a bola pro São Paulo e tudo mais. A gente tem que observar o contexto da partida. Então, mas o Palmeiras fez 1-0 e o Palmeiras tinha que ter continuado com a bola, tinha que ter continuado em cima. Beleza, mas tem que combinar com o adversário também, né? A gente não pode esquecer na análise que existe um adversário. E aí, beleza, o São Paulo teve mais a bola, o São Paulo tentou finalizar bastante, o Palmeiras teve alguns problemas pelas beiradas, isso eu concordo, o Piquerez foi muito mal no 1 contra 1, principalmente contra o Marquinhos no segundo tempo, mas mesmo assim eu disse aquela frase no início de que o Palmeiras não correu tantos riscos, e eu ainda vou provar isso, porque isso está pautado em outro conceito tático que o Palmeiras usou muito na sua estratégia defensiva, que é o conceito de funil. Calma que eu vou te explicar. Por que eu tô falando tudo isso? Porque apesar da movimentação do São Paulo, da infiltração, das jogadas de linha de fundo, do 1 contra 1, do drible, das finalizações, o Palmeiras focou em defender a região mais importante. E defendendo a região mais importante, o Palmeiras minimizou os riscos e não correu tantos riscos assim, defensivamente falando, contra o São Paulo. Essa região é a região que eu falei, o funil. E eu te explico agora. Então, campinho na tela para eu explicar para vocês. Eu coloquei de verde aqui o Palmeiras, vamos supor que o Palmeiras está defendendo esse gol da esquerda, certo? E o que é o funil, pessoal? O funil é esta região aqui, tá? Mais ou menos, entre essa pequena área e a entrada da grande área. Basicamente a região aqui da marca do pênalti. E por que essa região é tão importante para a nossa análise? Porque é dessa região que saem 60 a 80% dos gols no futebol mundial, tá? Isso é uma estatística. De todos os gols que saem no futebol mundial, 60 a 80% saem dessa região. E o Palmeiras defendeu essa região muito bem durante o jogo. A única finalização que o São Paulo conseguiu dar a gol dessa região, dessa marca do pênalti mais ou menos, foi o rebote de uma falta, de uma bola parada. Quando o São Paulo tinha a bola e ia atacar o Palmeiras, eles não conseguiam chutar dessa região porque o Palmeiras bloqueava todos os chutes. Então, se o Palmeiras não permitia que o São Paulo chutasse da região em que saem mais gols no futebol, o Palmeiras estava minimizando os riscos, o Palmeiras estava dando as oportunidades de finalização do São Paulo de regiões improváveis de sair o gol. Tanto que as outras finalizações perigosas do São Paulo, a bola no travessão, a defesa do Everton no chute do Nestor, enfim, tudo chute de fora da área. E, gente, eu entendo o torcedor assistindo o jogo ficar aflito com o São Paulo rondando a área, com o São Paulo chutando de fora da área e tudo mais. A comissão técnica, que tem um trabalho científico, tem que entender o jogo como ciência e entender que o São Paulo ficar rondando a área e chutando de fora da área, na prática do futebol, não oferece
merece todo o risco que a gente, como torcedor, identifica durante o jogo. Então o São Paulo tinha a bola, infiltrava, ultrapassava, ganhava jogada de drible pela lateral, mas quando o São Paulo chegava no funil para finalizar, o Palmeiras ia lá e bloqueava. Então é por isso que o Palmeiras não correu tanto risco assim, porque a chance de uma bola do São Paulo chutando ali da entrada da área ou da lateral, de onde veio lá o chute no travessão, a chance daquela bola entrar é mínima. Só que aqui no Brasil, né, nas transmissões e tudo mais, ninguém vê o jogo muito dessa forma, né? Porque vê um time muito com a bola rondando a área, já fala, não, tá oferecendo muito perigo e tudo mais. O comentarista profeta do apocalipse já fala que o Palmeiras tá correndo risco além da conta e mais do que deveria, e com o time que o Palmeiras tem, o Palmeiras tinha que fazer mais e tudo mais. Mas, gente, sabe, pelo amor de Deus, o trabalho, a gente tem que lembrar, eu sempre falo isso, o trabalho de uma comissão técnica, de um treinador, é ganhar o jogo, gente, simplesmente isso. E o Palmeiras defendendo aquela área, defendendo da maneira que estava defendendo, o Palmeiras maximizava suas chances de ganhar o jogo, minimizava as chances do adversário fazer um gol, ponto final. Agora, um outro ponto, e vejam só, uma coisa é a estratégia defensiva do Palmeiras, que, como eu disse, minimizou os riscos e foi muito bem. Mas um outro ponto que aí sim eu acho que merece crítica, e eu vou fazer essa crítica aqui, é a partir do momento que o Palmeiras recuperava a bola. Principalmente no segundo tempo, o Palmeiras foi mal a partir do momento que recuperou a bola. O Palmeiras não conseguiu contra-atacar, não conseguiu machucar o São Paulo, e isso sim eu acho que merece crítica. E aí eu acho que tem alguns fatores que explicam isso. Primeiro, jogadores individualmente muito mal, assim, errando muito passe, errando tomada de decisão, errando domínio, enfim, terrível. Acho que os dois jogadores do Palmeiras que poderiam ajudar mais nisso foram mal nesse momento do jogo. Primeiro, o Veiga, eu acho que o Veiga foi uma das piores partidas do Veiga nos últimos meses pelo Palmeiras, com certeza meio sumido e não ajudou nesse sentido a partir do momento que o Palmeiras recuperava a bola, ele podia ser um cara que segurasse mais a bola, que acalmasse mais os ânimos, não conseguiu ser esse cara. E outro é o Danilo, que seria um cara importante para tirar a bola de pressão, para colocar a bola nas costas da defesa pro Rony, pro Dudu, enfim, pro Wesley. Ele não foi bem nesse sentido também durante o jogo. E assim, aí tem um outro ponto que vocês me desculpem, mas eu vou precisar tocar porque eu senti isso enquanto eu estava assistindo o jogo, enquanto eu estava analisando a partida. O Palmeiras no segundo tempo não estava conseguindo contra-atacar. O Palmeiras tinha um centroavante, no caso o Rony, que gosta de atacar a profundidade, que gosta de atacar as costas da defesa do adversário, e o Palmeiras não estava conseguindo colocar essa bola nas costas da defesa do adversário. Seria interessante a gente colocar um centroavante que conseguisse ganhar a bola pelo alto, que conseguisse segurar a bola, segurar o zagueiro, para poder, em um momento que o Palmeiras recupera a bola, ter essa ligação com o centroavante para ele poder segurar, reter a bola, o Palmeiras acalmar os ânimos e se reorganizar para conseguir atacar o São Paulo. Seria interessante. Mas a gente não tem centroavante. Então é isso, reiterando coisas importantes, porque esse vídeo ficou um pouquinho mais longo e tem muita coisa, falei muita coisa durante esse vídeo. Então, importante, quando o Palmeiras recua, observem o contexto da partida, pelo amor de Deus. E vocês podem querer que o Palmeiras ataque mais e tudo mais, mas às vezes não é uma questão de escolha do Palmeiras. O Palmeiras não controla o jogo inteiro, sabe? Fala muito do plano do Abel, mas o Abel não controla o jogo inteiro. Existe um adversário, certo? Existe uma torcida, existe um contexto, existe um clima do jogo e tudo mais. Então levem isso em conta. Outra coisa, saibam diferenciar essa questão de como o Palmeiras se defendeu e do momento que o Palmeiras recuperava a bola. Como eu disse, são coisas diferentes. Uma merece muitos elogios, outra merece muitas críticas. E agora que você viu a análise, eu deixo você comentar aqui, tá? Pobre, só não xinga, vai. Você discorde com respeito, né? Pelo amor de Deus. E outra coisa, essa é para quem ficou até o final do vídeo, tem uma pergunta importante para fazer para vocês. Olha só o que chegou aqui em casa esses dias. Sim, cabeça fria, coração quente, estou lendo aqui o livro do Abel, e com isso eu tenho uma pergunta importantíssima para vocês. Vocês querem vídeos sobre isso aqui no canal? Eu até fiz essa pergunta na comunidade do YouTube, o pessoal interagiu lá, mas para quem não acompanha lá, tô fazendo essa pergunta em vídeo aqui também para quem fica até o final. Então assim, vocês querem vídeo sobre o livro? O que vocês querem? Vocês querem um review depois que eu ler tudo? Vocês querem que eu cite pontos que eu achei mais interessantes? Vocês querem a visão de um analista sobre o livro do Abel? O que vocês querem? Comenta aí se vocês quiserem alguma coisa sobre esse livro, porque, olha, realmente é muito bom. No mais, meus queridos, vejo vocês numa próxima. Por favor, comentem aí, deixa o likezinho, inscreva-se no canal e pega o link do vídeo e manda para aquele grupo de palmeirenses no WhatsApp, que é muito importante pra gente, tá certo? Fim de semana tem mais um clássico contra o Santos, depois tem Corinthians e vai ter muito vídeo aqui no canal sobre todos esses jogos. Fechou? Vejo vocês numa próxima, então. Tchau, tchau.